E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês estão pensando em investir, tem uma dica incrível aqui, ó, para quem não conhece ainda os fundos imobiliários, também conhecido como FIIs. Os FIIs são uma excelente opção de investimento para quem quer diversificar a carteira e entrar no mercado imobiliário. É isso mesmo. Com eles, você pode se tornar sócio de grandes empreendimentos e receber lucros compartilhados. Muito bom, não é mesmo? E o melhor de tudo é que não precisa ser especialista no assunto. Os fundos imobiliários são super acessíveis, fáceis de entender e eu sempre falo deles aqui no canal. Só o que você precisa fazer é tentar identificar aqueles que combinam mais com o seu perfil e o seu objetivo financeiro. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários aqui, ó, para se estudar. Eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos para Investir e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários aqui fora da mira. E no final do vídeo eu vou mostrar como é que está a minha carteira, meu burrinho lá na sombra. E o primeiro fundo de hoje é o EVBI 11. O VBI Consumo Essencial. Mas que raios é isso? Tá aqui a descrição, né? É um fundo que investe em imóveis dos segmentos de varejo, atacado, hospitalar, laboratorial e educacional, embora não se resuma a esses. Ele não tem muitos ativos, ou seja, ele não tem muitos prédios, ele não tem muitos imóveis. Tem 6 aqui, ó, sendo que um deles fica lá no Rio e os outros em São Paulo. Só que esse imóvel lá do Rio, ó, ele foi equivocadamente arrolado como propriedade dessa empresa aí, MMX Sudeste Mineração. E aí o que aconteceu? Essa empresa foi à falência, né? Então acabou dando um problema, mas aí depois o fundo entrou aí com mandado de segurança dizendo: não, esse prédio aqui, esse imóvel pertence ao fundo, então não vai ter problema em relação ao imóvel, né? Ninguém vai poder vender para poder pagar a dívida dessa outra empresa aí. Mas que rolo danado, né? Bom, falando a respeito do fundo, a maior parte dos contratos são típicos, 63%, 37% contratos atípicos, que significa isso? Se o locatário sair do imóvel antes do término do contrato, ele precisa pagar tudo até o fim. A maior parte dos contratos indexados ao IPCA. Do lado direito, lá em cima, a gente vê os clientes, né? Pão de Açúcar, Sodimac, tem também da área hospitalar, laboratorial. Os principais setores são de varejo alimentar, saúde, bricolagem, 4% outros. É um fundo que está sendo negociado na casa dos R$ 97. Nos últimos 12 meses, o rendimento de dividendos foi de 9,34% e ele teve uma desvalorização marginal aí nos últimos 12 meses. Por que ele é o fundo fora do radar, né? Porque tem patrimônio ainda muito pequeno, né? 211 milhões, mas é um fundo que está aí com desconto, 1% abaixo do seu valor patrimonial por cota, que é de 98, ou seja, é negociado a 97, está valendo 98. E ele tem um pouco mais de 1.000 cotistas, né? São poucos cotistas ainda, o que confere uma liquidez média diária baixa, R$ 153 mil por dia. Mas para quem vai comprar uma, duas cotas, isso não é problema. O último rendimento pago foi de 0,86 centavos, o que deu um rendimento de 0,89%. E a gente vê o histórico aí, ó, os últimos 3 anos, que é o período que o fundo está aí na bolsa, ele veio crescendo, né, um pouquinho esses dividendos, mas depois manteve uma certa estabilidade. Você conhecia esse fundo? Eu ainda não. Aliás, foi uma dica aqui do inscrito do canal, que é o Willy. Obrigado, viu, Willy? Um grande abraço para você. O segundo fundo de hoje, o The One, ou ONEF11, é um fundo da Rio Bravo. Esse aqui foi mencionado pelo Jailton. Muito obrigado, grande abraço. E como o próprio nome diz, o edifício The One é o fundo imobiliário, ou seja, é um fundo imobiliário que tem um imóvel só, né? Em São Paulo, um edifício de 10 andares. Tudo bem que é um ótimo imóvel, né? Com muitas certificações, práticas ambientais muito bacanas, né? Mas é um fundo de um prédio só. Aí não dá, né? É igual ir para a guerra com um exército de um homem só. Ele até que tem um resultado bacana, né? Como a gente vê aqui. Distribui direitinho aqui tudo que ele recebe. Mas é um fundo que tem tido aí alguns problemas, né? Principalmente em relação aos locatários. E a maneira como o fundo lidou com esse problema, com essa questão, fez com que eles
solicitasse o quê? A troca do gestor. É isso mesmo, eles não estão satisfeitos com o pessoal da Rio Bravo. E como os cotistas, né, eles são os donos do fundo, os investidores, eles podem fazer isso. O que vai dar, eu não sei. Mas eu não entraria nesse fundo só pelo fato de ele ser um monoativo. Além disso, é um fundo, vamos dizer assim, de valor menos acessível, né? Ele não é caro, mas ele é menos acessível, porque R$ 200 em uma cota, né? E o dividendo também não foi lá essas coisas, né? Menos de 6% aí nos últimos 12 meses. Tudo bem que valorizou bastante, né? 23%. É um fundo de patrimônio ainda pequeno, 209 milhões. Tá com desconto ainda, né? 13% abaixo do seu valor patrimonial. Aí você vê se é vantagem ou não, na minha opinião não. E ele tem 2.700 cotistas, liquidez média diária de R$ 85.000 por dia, e os dividendos, ó, até que aumentaram ao longo do período, mas, na minha opinião, não vale o risco. Se for para ter risco, que seja com um fundo que vai pagar melhor, como esse daqui, ó, o Life Capital Partners, o Life 11. Não sei se você conhecia ele ou não, eu ainda não conhecia. Aliás, se você também não conhecia aqui o canal, deixa seu like, se inscreve aí e vamos em frente. Esse é um fundo de papel, ou seja, ele investe em dívida imobiliária, principalmente no setor de multipropriedade, que é um setor que traz mais riscos, mas por isso mesmo a gente vai ver já já, ele paga um pouco melhor. Bem diversificado em relação aos indexadores. Aqui nesse gráfico ele mostra a exposição por evolução das vendas, né? A maior parte já acima de 75%. Em relação ao estágio de obras, tem vários estágios diferentes, aí os contratos, né, que seguram esse fundo. E o número de cotistas vem crescendo bastante, né? Então ele está aí com mais de 3.500 investidores, desde março do ano passado. Mas é um fundo ainda pequeno, né? Tem apenas 13 projetos, muito embora eles paguem muito bem, né? É um fundo considerado high yield, ou seja, de grande retorno. Olha ali, ó, CDI mais 22, CDI mais 23. Então tem sempre um indexador principal e uma taxa que está sempre na casa dos 2 dígitos. Então ele paga muito. É um fundo de base 10, né? Então a cota dele é R$ 10. Nos últimos 12 meses, o dividend yield foi de 16%, portanto bem acima da Selic. Teve uma valorização marginal e é um fundo de patrimônio de 225 milhões. Está 1% acima do seu valor patrimonial, né? Muita gente já não compra nesse patamar. Ele tem 3.500 cotistas, como a gente viu, mas a liquidez ainda não é grande, R$ 144 mil por dia nos últimos 30 dias. E os dividendos, né? Eles caíram bastante aí em 2022, subiram um pouquinho de novo em 2023, caiu de novo, né? A gente não sabe bem como é que vai ficar. O último rendimento, 12 centavos, o que deu um rendimento de 1,14% ao mês. E aí, qual desses 3 fundos você acha que vale a pena ou nenhum? São fundos, claro, para a gente estudar, não é recomendação de compra nem de venda. E como é que está a minha carteira pública aqui do canal, meu burrinho lá na sombra? Esta semana eu comprei algumas cotas aí, normalmente eu compro uma por semana, né? Sobrou um dinheirinho a mais aqui, e aí eu comprei 3 cotas, 2 do HSML e uma do VISC. Ambos são fundos de shopping centers. E com isso, né, meu patrimônio chegou aí à casa dos R$ 13.712, para ser mais preciso. R$ 2.790 em ações, 10.921 em fundos imobiliários. Eu invisto desde abril do ano passado nessa carteira. Aqui temos as ações, né? Banco do Brasil, Taesa, Sanepar e Copel, variando aí, ó, entre 4% e 6%. E aqui alguns dos fundos imobiliários, são 14, né? Aqui estão os primeiros, as maiores posições. O HSML agora é a maior posição aqui em FIIs e também a maior posição da carteira geral, com quase 7%. Agora eu vou ficar um tempinho sem comprar ele, vou comprar outros para ir equilibrando. Na sequência tem o HGRU, fundo de renda urbana, tem XPLG, fundo do segmento logístico, RBVA, fundo de varejo, falei dele no vídeo passado, o TIGAR, um fundo de desenvolvimento, olha o VISC aí que eu comprei, né, de shopping, LVBI, também um fundo logístico, e o RBRF é um fundo de fundos. E aqui, quanto eu recebi, né, de proventos neste mês, no mês de agosto, né, com ele fechado aí, ó. As ações me pagaram R$ 30, os fundos imobiliários na soma 86, deu um total de R$ 116. Então, bem bacana, né? Por um patrimônio aí de pouco mais de R$ 13.000, é um bom valor aí. Lembrando que as ações não pagam todos os meses, né? Os fundos imobiliários sim. E você, está esperando o que para começar a investir e receber os proventos também? Não deixa para depois,
começa já, e se precisar de alguma ajuda, tem esse e-book aqui que eu escrevi, que é para ajudar quem está começando, tá bom? Na próxima semana, voltamos com mais um vídeo. Um grande abraço a todos e até lá!